é fazer encontros, digamos, episódicos, né? A partir de autores latino-americanos, né? Enfim, e que foram ou um tanto esquecidos ou mal lidos, e nos pareceu adequado começar com o Tobias Barreto. Correto. E a ideia é fazer outros, e como nós sabemos que o senhor leu o Tobias e encontrou ali uma série de ideias originais, interessantes, alternativas ao mainstream europeu, seria apenas natural convidá-lo. Então, esse é o nosso pequeno grupo realista e marginal, e é uma alegria recebê-lo. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao senhor. Obrigado. Bom, muito obrigado. Bom, eu não sei se estamos com a câmera bem. Eu não estou. Tudo bem. Estamos vendo e ouvindo perfeitamente, professor. Obrigado. Tudo bem. Bom, falar em Tobias Barreto de Menezes, sergipano, é um é muito complicado, porque Tobias Barreto foi um pensador multifacético. Ele falou, escreveu sobre praticamente todas as ciências sociais, né, do seu tempo. Tobias tinha uma formação católica, formação que rejeitou depois, posteriormente, e manteve as polêmicas com os padres católicos. Temos de saber que a Igreja Católica, nesse momento, era parte do sustento da estrutura imperial do Brasil. Não é a Igreja Católica de Elder Câmara, por sinal, é uma coisa muito diferente. E E naquele tempo, Tobias trabalhava no meio de uma crise nordestina, a deslocação do poder econômico do Nordeste brasileiro, da economia do açúcar, para o Sul, para a economia do café. É uma sociedade em crise. Nessa sociedade em crise, Tobias pensava. Foi um filósofo? Foi. Mas um filósofo, um intelectual ativo com total facilidade, trocava ideias, suas ideias, retificava ideias. Não foi um positivista, embora esse fora o clima ideológico da época, é, embora a sua opção pelo monismo, em particular, não teve nada a ver com o racismo do positivismo do seu tempo. Esse racismo eclodiu no Brasil no tempo da República, no tempo da passagem do Império para a República, foi a ideologia da República Velha, mas ele não teve nada a ver com o racismo do positivismo desse tempo. Ele mesmo foi apelidado de cabra e brincava com esse apelido, ria-se desse apelido. Acreditava num Brasil mulato, que era totalmente oposto ao positivismo racista que poucos anos mais tarde, quase contemporaneamente, sustentou o professor maranhense, professor de medicina legal da Faculdade de Medicina da Universidade de Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, inimigo da miscigenação. Luiz ridiculizava as teorias das raças inferiores e da superioridade da raça ária dos alemães. No final da sua vida, aproximou-se do kantismo, que mostra a dinâmica do seu pensamento. A verdade não era fácil no Nordeste brasileiro quebrar estruturas de pensamento. Lidar desde a Faculdade de Direito de Recife, a única no Nordeste, umas ideias esclerosadas e procurar uma
uma filosofia brasileira. Viveu 50 anos. Morreu logo da abolição da escravidão e antes da proclamação da República. 1888. Sem dúvida que foi um pensador forte e também curioso. Como falei, visitava todas as ciências sociais. Suas obras completas são uma maravilha de produção contínua, produto de um cérebro em permanente, contínua atividade. O pensador sergipano era livre. Não tinha os limites acadêmicos dos europeus. Na Europa é muito mais complicado quebrar estruturas do pensamento. Os sujeitos estão ligados a uma carreira acadêmica. Cada um pode acrescentar um tijolo, cambiar um tijolo, trocar um tijolo, mas quebrar tudo isso só pode fazer alguém que pensa solto, livre, sozinho. Como fazia Tobias em escada. Os livros alemães, ele foi o primeiro a trazer o pensamento alemão. E nessa tarefa não teve seguidores naquele momento. Foi realmente um pioneiro. Minha limitada capacidade de tempo agora, e também de conhecimento, mas, a falar a verdade, impede-me aprofundar nas outras áreas das ciências frequentadas por Tobias, e ainda menos nas suas condições poéticas, literárias. Portanto, vou me limitar ao direito penal e, em particular, à sua concepção da função da pena e a sua lei natural do direito. Todos sabemos que a nossa rama jurídica, o direito penal, tem uma particularidade. Eu diria que, num certo sentido, é uma sorte de patologia jurídica, não? Porque a particularidade é que cada um dos juristas, civilistas, administrativistas, conhece perfeitamente quais são as sanções e a função que têm as sanções do seu respectivo ramo jurídico. Ele sabe isso. O civilista sabe que é a reparação, a restituição. O administrativista sabe que tem, educação direta, tudo isso. Nós não sabemos. Até agora, cada penalista percorre essa classificação, que tem 200 anos, que fez Anton Bauer, em 1830, que pega uma ou duas teorias da pena, escreve o tratado sobre a base da teoria da pena que ele escolheu, é a função que ele gostaria que a pena tivesse, mas não é a função que a pena tem, que o poder punitivo tem. Nem sequer percebe que por trás de cada uma das teorias da pena tem uma teoria do Estado. Eu posso dizer, eu sou partidário da retribuição kantiana, mas isso é no marco do Estado ético kantiano. Eu sou partidário da teoria retributiva hegeliana, mas no marco do Estado racional hegeliano. E não é o Estado que eu tenho. A nossa ciência jurídico-penal tem um objetivo prático, que é orientar os juízes através de interpretações sistemáticas, orgânicas, não contraditórias, o mais lógico possível. Mas os juízes têm de julgar, fazer sentenças que são atos políticos, atos do governo da polis. Têm de fazê-lo no marco do Estado real, no qual eles
estão inseridos. Tudo bem. Mas, não. Nossos penalistas escolhem teorias da pena, não percebem que estão escolhendo teorias do Estado, imaginando estados que não existem. Então, não são só funções da pena que não são os reais, mas também são estados que não são reais. É uma alucinação. E nem sequer percebem que na base de cada teoria do Estado tem uma filosofia, uma antropologia filosófica, conceito do ser humano. E com uma superficialidade que às vezes é horrorosa. Nós misturamos nas chamadas teorias complexas, funções da pena, teorias do Estado, antropologia filosóficas, incompatíveis. Não sei, é como se quisermos resolver tudo no âmbito penal, penalizamos teorias do Estado, penalizamos antropologia filosóficas, misturamos tudo, uma superficialidade que é realmente apavorante. Bom, causa disso, por causa disso é que alguém pode me dizer, bom, você está certo, mas essa é uma tradição que provém do tempo dos pais fundadores do liberalismo penal, do finais do século XVIII, começo do século XIX. É uma tradição que, que provém de toda a história do direito penal. É verdade, mas, atenção, os pais fundadores representavam a ideologia de uma burguesia europeia que estava lutando contra a nobreza. Eles, eles tinham de imaginar um Estado totalmente diferente, diverso, contraposto ao Estado absoluto. Para eles pensar numa função da pena, era pensar no modelo de Estado. Eles tinham de inventar esse Estado, criar esse Estado. É um projeto de Estado. Mas agora esse projeto está no direito positivo, está nas nossas constituições, está garantido pelo direito internacional dos direitos humanos e múltiplas convenções internacionais. Agora, agora não temos de inventar nada. Só temos de fazer realidade as normas mais altas do nosso direito constitucional e do direito internacional. Inventar agora é fugir da realidade. E o poder punitivo, então, qual é a função do poder punitivo? Queridos amigos, amigas, amigos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não porque o poder punitivo seja inútil, não, pelo contrário, o poder punitivo tem múltiplas funções. Muitas. Demais. Nem o sociólogo mais perspicaz, mais inteligente, pode esgotar a lista das funções do poder punitivo. É impossível. É astronomicamente multifuncional. E, e nisso aqui, eu resgato aqui o pensamento de Tobias Barreto, pioneiro. Pioneiro nesse sentido. Quem procura o fundamento jurídico da pena deve também procurar, se não for encontrado, o fundamento jurídico da guerra. Isso escreveu Tobias em Menores e Loucos. Menores e Loucos, o fundamento do direito de punir. No mesmo livro, também tinha afirmado com total precisão que a pena não é um conceito jurídico, mas político.
o poder punitivo e um poder político. Múltiplas funções. Justamente deve-se à a natureza política desse exercício do poder, a multiplicidade das funções. É um facto político. É isso. Um facto político com múltiplas funções. A intuição de Tobias de vincular o exercício do poder punitivo ao fato da guerra abre uma polêmica que continua até agora. A política é a continuação da guerra ou a guerra é a continuação da política? A discussão de Clausewitz e Foucault, não? E muitos outros autores até agora. Não? A política é guerra ou a guerra é política? Não, ninguém sabe. Mas o vínculo é claro. E os internacionalistas, perceberam isso. Olha que esta brilhante intuição de Tobias Barreto a relacionar pena com a guerra não foi nada gratuita. Olha que Barreto escreveu isto em 1886, quando ainda não existia o direito internacional humanitário, o direito internacional da guerra. Porque, embora a Batalha de Solferino tivesse acontecido em 1859, as convenções da Haia, com as quais nasceu esse direito, datam de 1889 e 1907. Tobias escreveu isto antes da aparição do direito internacional da guerra. E os internacionalistas abandonaram quase completamente as suas tentativas de legitimar a guerra, falando em guerra justa, guerra injusta. Num certo momento perceberam que a guerra continua a fazê-la quem tinha o poder para fazer a guerra, sem ler os livros dos internacionalistas. Eles se convenceram que os poderosos faziam guerras quando tinham vontade, e não quando as legitimavam eles nos seus livros. Portanto, controlaram sua onipotência jurídica, quase com humildade, aceitaram essa realidade e orientaram os seus esforços para criar um direito que tivesse por objetivo limitar as faces mais cruéis da guerra. Não matar a população civil gratuitamente, não deixar afogar os náufragos, não matar os prisioneiros, o direito internacional da guerra. Um direito que limita um poder que não é jurídico. Hoje, abrimos Carta das Nações Unidas e vemos que todas as guerras são ilícitas, são antijurídicas. Mas temos guerras. Temos guerras. Guerras que ameaçam a humanidade. Contudo, ninguém duvida da função da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha faz o que pode fazer. Não pode suprimir a guerra, não tem poder para suprimir a guerra. É impossível. Tem poder para limitar alguns fatos da guerra, de mais cruéis, de mais inumanos, e é legítima a sua função. Nós, penalistas, ainda não temos. Não tivemos a humildade dos internacionalistas. Então, temos uma coisa muito particular. Fugimos da realidade na dogmática jurídico-penal
através de mecanismos inconscientes de defesa, daqueles que falava Ana Freud. Eu não sei se é possível psicologizar uma ciência, mas também nós temos inconsciente, os penalistas. E, sim, estamos caindo com isso de inventar funções ao poder punitivo no mecanismo inconsciente de defesa de fantasia. Criamos uma função. É a nossa fantasia. É a nossa criatividade fantástica penalista. Quando não temos necessidade, porque a função e o modelo do Estado, os temos no direito positivo. Os temos no modelo de Estado. E o que sim sabemos, sem dúvida nenhuma, é que se não, nós não fazemos o esforço para conter em limites mais ou menos razoáveis o exercício do poder punitivo, o poder punitivo sem limite acaba com todos os direitos e acaba no genocídio. O poder punitivo não é exercido pelos juízes. Essa é uma coisa na qual fala nas faculdades de direito, mas o poder punitivo é exercido pelas polícias. O poder punitivo, qualquer um que esteja perante um tribunal penal, na porta do tribunal, vai ver chegar um carro oficial com algumas pessoas almejadas que não foram escolhidas pelos juízes, pelos ministérios públicos, não. Foi a polícia. Foi a polícia. A freguesia dos tribunais penais é escolhida pela polícia. Independentemente de que a polícia exerce também, segundo o grau de degradação do Estado, um poder punitivo informal. Isso é outra coisa. E não é independente do formal, porque se temos um espaço para exercer poder punitivo informal, é porque o poder punitivo formal não tem poder, ou não quer, controlar o informal. Porque o informal é ilícito. Tudo bem, mas o que a história verifica é que se não temos contenção jurídica do poder punitivo, isso acaba no genocídio. As polícias, seja a KGB, seja a CSS, seja o que for, as polícias acabam no genocídio, ou quebrando totalmente, pelo menos, o Estado de Direito, e acabando com todos os nossos direitos. Então, acho que a função do direito penal, segundo aquele ensino de Tobias, é uma função de cruz vermelha do momento da política. Somos a garantia de uma contenção racional, jurídica, do exercício do poder punitivo. Mas, curiosamente, Tobias foi ainda mais para lá. Ele negava todo o direito natural. Ele negava a possibilidade de um direito suprapositivo. Sim. Ele falava, o direito natural não existe, mas existe a lei natural do direito. O que quer significar isto? É curioso, mas falando nesse sentido, muitos anos depois de Tobias, foi Welser, Hans Welser, quem falou uma coisa semelhante. O que quer dizer com isso de lei natural do direito? É reconhecer a realidade do mundo. O direito não pode inventar a realidade.
Não pode inventar a realidade de funções apenas, mas não pode inventar a realidade de nada, de nada. Quando o direito fala de um ente, de uma coisa, essa coisa forma parte de uma ordem, biológico, zoológico, físico, o que for. A vaca é a vaca, por sinal. O jurista pode definir a vaca como um perro, cachorro, preto, que uiva na, na estepa. E o juiz o que vai fazer? Vai julgar um lobo? A realidade é a realidade. Se eu invento uma coisa diferente daquela na qual estou me referindo, a norma vai ter um objetivo, vai perseguir um objetivo diferente também. E desse jeito posso inventar um direito que seja respeituoso, que respeite todas as normas da Constituição, mas que violente todas. Todas. Vou pôr um exemplo do meu país e fora do direito penal, que é bem claro. Há uns anos, um governo argentino decidiu que antes de executar qualquer sentença do, dos juízes previsionais, aposentadorias, tudo isso, para providenciar a maior garantia à classe passiva, a sentença teria de passar pela Corte Suprema de Justiça da Nação. Ninguém vai duvidar que é positivo dizer, bom, vou providenciar as maiores garantias para os mais vulneráveis, para a terceira idade. Ah, tudo bem. Mas, na realidade, qual era o objetivo? Na realidade, o objetivo era preencher a corte de tantas causas que não pudesse julgar nenhuma sentença. Impedir a execução de todas as sentenças dos juízes previsionais e não pagar mais uma pensão, segundo a sentença previsional. Isso poderia ser feito em qualquer outro âmbito. E no penal é muito frequente. Ao ponto que os maiores fascistas italianos do seu tempo falavam que não podíamos acrescentar nada, tomar nada da realidade que não fosse antes pegado pelo legislador. Que bom, que bom. A vaca jurídica. Podíamos inventar a vaca jurídica. O legislador pode criar, pode ir no mercado, pode comprar carne ou peixe, mas não pode comprar vacas com pena e peixes com cornos. Isso não existe. Essa é a lei natural do direito, que adiantou muitos anos, Tobias Barreto. E agora o que acontece conosco na nossa dogmática jurídico-penal? Fugimos da realidade. A realidade do nosso continente é muito contexto no qual trabalhamos, é um contexto muito pesado. É um contexto apavorante. Penas ilícitas, execuções sem processo, prisões convertidas em campos de concentração, campos de, não, nem sequer de trabalho forçado. Seletividade. Achamos nas cadeias uma enorme riqueza de melanina, uma grande pobreza de melanina na academia e na justiça. As A seletividade na nossa região não só é
não só é classista, mas também é racista. Persiste até o presente. Tudo isso é muito pesado. É muito pesado para o penalista. Coitado do penalista que só quer interpretar as leis para oferecer um sistema aos juízes. Lutar com incorporar essa realidade, deve ser um choque, uma batida muito forte. Confrontar com esses dados que são provistos por ciências diferentes, políticas, econômicas, sociológicas, eu sei, é demais, é demais. Coitado penalista fica embaixo desse peso. Então, o que faz? Procura fugir disso. Como fugir? Pela via dos mecanismos inconscientes de defesa, fantasia. A função da pena é essa que eu gosto e ponto. Não vou falar nada. Não vou incorporar nenhum dado da realidade. O neocantianismo é um jeito de oferecer isso, mas também a negação, a negação. O mecanismo de negação é interessante, porque também hoje permeia a nossa dogmática. Como é o mecanismo de negação? É um solipsismo científico. É essa coisa que eu faço na minha cabeça, um sistema, e se o sistema tem completabilidade lógica, não é contraditório, verifica-se a verdade do sistema com uma não contradição. Se posso ser um delirante, sim. Às vezes um delírio, sem dúvida. Mas é um mecanismo de defesa. É a negação de todos os dados da realidade. A verificação, o valor de verdade é estabelecido pela não contradição lógica. Leva a lógica ao nível de ontologia. Ontologia só. Ah, realmente estamos perdidos. Se continuarmos para frente com esses mecanismos de defesa, se continuamos fugindo da nossa realidade, do exercício real do poder punitivo. Se não conseguirmos incorporar os dados da realidade à construção dogmática, vamos ficar aquela coisa que Francesco Carrara chamava esquifosa scienza. É, aquela, aquela ciência dos, dos práticos, dos pós-roçadores. Quantas voltas para a tortura, quantas... Vamos ficar numa coisa dessas. Nós temos de renovar a nossa dogmática, não esquecer a dogmática, não? Cuidado. Cuidado porque se esquecemos uma metodologia racional, cairíamos no romantismo. E o romantismo leva a qualquer coisa. O próprio positivismo é o romantismo. Eu tenho certeza que se eu fixo os olhos, o olhar na cama e falo com voz engolada, assim, vamos deixar os livros desses alemães, e vamos pegar o sentimento de justiça que tem o homem que está trabalhando na terra, um camponês. Estou dizendo a maior das besteiras, mas vou ser aplaudido, sem dúvida. Não, não é esse o caminho. O caminho é não deixar morrer a dogmática, vitalizá-la com os dados da realidade. Temos penas ilícitas? Temos. Os nossos juízes são autores imediatos de penas cruéis, inumanas e degradantes? São. Serão culpáveis? Não sei. Não sei porque tem ameaça dos meios
monopólicos de comunicação, ameaça das modernas, da moderna manipulação tecnológica massiva da psicologia. Mas isso é uma realidade que temos de... Na região, na América Latina, na nossa América, temos uns 50% de pessoas que estão na cadeia sem condenação. Prisão preventiva. Acabemos com a coisa de que a prisão preventiva é uma medida cautelar. Medida cautelar. O que é isso? O que é isso? É uma pena. É uma pena. A tortura também. Os defensores da tortura no século XVIII falavam que a tortura não era uma pena, era um meio de investigação. Sim, o sujeito ficava doido para toda a vida, mas é um meio de investigação. Nós estamos falando a mesma coisa como a prisão preventiva. Temos a massividade da população carcerária. População carcerária, onde temos a realidade da nossa seletividade. 95% de homens. Se o feminismo quer verificar a vigência do patriarcado, não tem mais do que olhar para isso. Não precisa, a sociedade não precisa controlar a mulher pelo poder punitivo. Controla o homem. 95%. Do 95%, temos 10, 15% de patibulários, homicidas, isso. O resto, delinquência e supervivência. Jovens, menos de 30 anos, provenientes de bairros precários, chame-se favelas, Vila Miséria, Boios, Pueblo Jóvenes, o que for. Sem educação, sem instrução, instrução elementar, ou sem instrução, sem treinamento laboral. O temos na cadeia um tempo curto, porque não foram homicidas, não. E logo libertamos eles e na porta da cadeia providenciamos um atestado de incapacidade laboral. E o que fazemos com isso é uma reprodução de delinquência. Estamos criando carreiras criminais. Isto é demais evidente. Contudo, se isto continua a funcionar, é porque funcionava alguém. A meu ver, eu acho que isto é funcional para enfraquecer o sentimento de solidariedade das nossas classes populares. Os jovens que saem, sim, mudam a subjetividade, mas não no sentido das nossas leis de execução penal, que parece uma brincadeira de mau gosto. Não. No sentido de entrar na cadeia falando eu furtei e saindo eu sou ladrão. E roubam na saída. E aonde roubam? No mesmo bairro precário. Isso destrói os vínculos horizontais de pertenência, os vínculos de solidariedade, dificulta o diálogo entre as nossas classes subalternas. E dificultar o diálogo, bom, impede uma resistência racional. E uma toma de posição política racional. Isso é, por isso resgato o pensamento de Tobias nesse sentido. O poder punitivo é um fato político. É um facto político. Não precisa de justificação. Existe, não temos nós penalistas a possibilidade de se assumir. Eu sei que temos alguns colegas intelectuais, que perante esta evidência, e achando que
bom, que o trabalho, a tarefa da dogmática, eles acham que é pouco, que não dá, que não vamos mudar a realidade. Por sinal, nós não vamos mudar a realidade, mas podemos conter o poder punitivo na realidade. Então, eles também vão longe da dogmática, não, vamos propor mudanças civilizatórias, o abolicionismo, o direito penal mínimo, são mudanças da civilização. Nós, penalistas, não vamos fazer isso. Os povos poderão fazer isso. Mudar esta realidade dos estados punitivos que temos, mas também não vamos fazer nós. Mas nós podemos garantir o espaço social para a discussão política. Se a política pode mudar isso. E ainda mais, cada um de nós é um cidadão também. Eu tenho total liberdade para sair à rua, subir numa tribuna política e defender a ideia de uma sociedade verde, vermelha, azul, o que for. Sim, mas como cidadão. Como mais como cidadão. Como penalista, não. Como penalista, temos o dever ético também de acotar, de limitar o exercício do poder punitivo. Isso é a garantia do espaço de liberdade social para a mudança social. E será feito da política, não por nós. Não é menor a nossa tarefa, não é menor. Mas para isso temos de voltar à realidade, não sair dessa adolescência de, de mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa não resolve o conflito fica. E fica trabalhando desde o inconsciente. A resposta com o mecanismo de defesa é uma resposta neurótica, não é saudável. Por causa disso, temos de ter o valor de confrontar com a realidade do contexto no qual estamos trabalhando. Incorporar às nossas construções os dados da realidade. A criminologia é muito importante. A criminologia é importante porque providencia os dados. Mas nesta criminologia que nós fazemos, especialmente na Faculdade de Direito, o penalista subestima o criminólogo. Pode ficar num cantinho da faculdade, é um folclore criminológico, mas cuida-se muito bem de incorporar a dogmática jurídico-penal os dados do criminólogo. Sem isso, sem essa incorporação de dados, fazer criminologia não muda a realidade. Essa incorporação de dados, sim. Porque as sentenças são atos políticos, atos do poder, de um poder do Estado. E nisso acho que revalorar aquela coisa de Tobias Barreto, aquela intuição naquele momento, tão longe, tão longe. Aquele vínculo de, de ramos jurídicos contendo o antijurídico, seja a guerra, seja o poder punitivo, isso foi fantástico. Foi uma intuição fantástica. Uma intuição feita quando ainda o Brasil tinha escravidão. Coisa fantástica. E ele pensando isso. Bom, muito obrigado. Obrigado, professor. Foi, como sempre, excelente. Professor, o senhor teria tempo para alguma pergunta que surja aqui? Sim, por sinal. Então, fica a chance, a oportunidade ímpar aí. O Horácio foi o primeiro, Horácio. Por favor. Boa noite, professor. Boa noite, professor Raul. Boa noite, professor Davi. Primeiramente, eu agradeço ao professor Davi por ter oportunizado esse grupo que possibilitou discutir o pensamento
pensador importantíssimo para a nossa cultura jurídica, especialmente o pensamento jurídico penal, e possibilitar que pessoas do Brasil possam participar. Eu, por exemplo, estou no interior da Bahia, em meio aos festejos juninos, e podendo partilhar dos conhecimentos do professor Raul, que está com 2017, 2018, tive um contato em Salvador com o professor Raul. Eu o encontrei no shopping, na Livraria Cultura. E lá tive a oportunidade de fazer uma pergunta que vou repetir aqui, e o professor foi muito gentil. Inclusive, compartilhamos e-mails. O senhor não vai lembrar, professor, mas saiba que pequenos gestos como esse de gentileza deixam grandes marcas nos alunos, mas em nós, enquanto pessoas, de poder ter a certeza que a contribuição do conhecimento vai além da mera vaidade, da mera produção científica. Então, meus agradecimentos. E, por causa disso, eu fiz uma pergunta para o senhor, que era o problema do meu TCC, que se resumia ao problema de para que serve a dogmática jurídica? E o senhor trata aqui, e o senhor me respondeu assim, é um ótimo problema, porque vai evitar que você gaste muito com terapia. E eu fico pensando que a ideia do Tobias Barreto, quando o senhor coloca que a dogmática jurídica serve, né, tem a função de apresentar uma contenção racional ao poder punitivo da realidade. E me surge uma questão que eu gostaria de que o senhor me explicasse melhor essa compreensão, de como nós poderíamos, se a serventia dessa dogmática, e aí não ficou claro para mim, queria ter essa certeza, é que nós iremos preservar, embora nós não possamos mudar essa realidade da estrutura política, nós podemos preservar o espaço político para que seja exercida a liberdade, para que os povos assim possam mudar essas estruturas da realidade. É isso mesmo? Ou eu compreendi diferente disso? E se for, eu gostaria de que o senhor confirmasse. É isso mesmo, é isso mesmo. A seletividade do poder punitivo é estrutural. Todo o exercício do poder punitivo no mundo é seletivo. Isso é inevitável. Mas tem graus. Tem graus diferentes e tem estereótipos diferentes. Na Europa hoje o estereótipo é o extracomunitário. Importam os estereótipos e nós não importamos. Selecionamos das nossas sociedades. Nossas sociedades são estratificadas segundo uma estratificação que, no fundo, provém do colonialismo originário. Não mudamos muito. As nossas independências foram feitas por elites e as elites preservaram a estratificação originária, que até agora conserva-se. Bom, nossa tarefa é que numa região onde a estratificação atinge limites que são verdadeiramente alarmantes, nós temos de fazer uma dogmática que reduza essa seletividade na medida do possível. Eu propus, no momento, uma culpabilidade pela vulnerabilidade. Temos de trabalhar muito as causas de justificação, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estado de necessidade justificante, o estado de necessidade desculpante. Temos de trabalhar muito a teoria da quantificação penal, incorporando dados da realidade a tudo isso. Bom, eu acho
consciência da antijuridicidade, consciência da ilicitude. Bom, temos povos originários, temos muitos aspectos desde onde nós podemos, da dogmática, reduzir o exercício do poder punitivo em limites que sejam menos seletivos, um pouquinho mais racionais. Eu nem pergunto se todo o poder punitivo é racional, não sei. É isso uma pergunta populacionista, não sei. Tudo isso é bom para tomar um café numa vereda do Paris. Se não vem os árabes agora. Bem, mas não, a coisa é dizer, bom, vamos pegar as categorias dogmáticas e vamos ver qual é o espaço de liberdade que tem uma pessoa para decidir uma conduta, qual é o bem jurídico, qual é a ameaça que ele percebia, qual é a ameaça que ele tinha, temos ou não temos um estado de necessidade. Bom, são os diferentes momentos da dogmática só preenchidos com dados da realidade. Não assim abstracto. Não é a lógica o que pode resolver um problema. A lógica jurídica, sim, temos de usá-la. Lógica normal, né, jurídica. Não podemos ser contraditórios. Mas a lógica não esgota totalmente a dogmática e a construção jurídica. Exatamente é isso. Nós podemos limitar o exercício do poder punitivo, na medida que nós limitarmos o exercício do poder punitivo, estamos garantindo um espaço de mudança social para os povos. Obrigado, professor. Acho que temos tempo mais uma pergunta, professor. Bruno, não sei se você ainda quer fazer a pergunta, você levantou a mão. Não, eu só aplaudi. Não levantei, não. Só aplaudi. Alguém mais? Davi, você me permite fazer uma outra pergunta? Professor, na verdade, eu tenho 3 perguntas. Aí o senhor me disse, o senhor tem tempo para Tudo respondê-las. bem. Tá bom. Se tenho a resposta, tudo bem. Certamente terá. Primeiramente, eu queria agradecê-lo por estar aqui conosco hoje. Foi, como sempre, brilhante, tendo a honra hoje de estar aqui nesse grupo com o senhor, quem eu já li tanto e com quem eu concordo tanto. Então, para mim, é muito honroso estar aqui com o senhor. As minhas 3 perguntas são no seguinte. Uma, ela é um pouco mais sobre o Tobias Barreto. A outra é um pouco mais sobre a sua relação com a obra do Tobias Barreto. E a terceira é um pouco mais sobre as suas ideias particulares mesmo. A primeira é de cunho quase biobibliográfico, se é que eu posso colocar desse modo. Eu queria entender como que a obra do Tobias Barreto, como que a ideia de relacionar um direito penal com um direito internacional humanitário, com essa ideia de limitação e de redução de danos, surge para o senhor, e como que o Tobias Barreto aparece nessa história, né? Se o senhor leu o Tobias Barreto e aí tem essa ideia de fazer relação, ou o senhor já estava construindo essa relação e no meio do caminho o senhor se depara com as ideias de Tobias Barreto. Então eu queria entender como é que foi a história da construção dessa ideia, né? Porque eu fico curioso, sinceramente, com isso. A segunda pergunta, sei que tem um certo debate em torno de, bom, o Tobias Barreto, ele estava fazendo ali uma denúncia ou ele não estava fazendo uma denúncia em relação à pena e à guerra, né? Nessa relação entre pena e guerra, o Tobias estava legitimando ou estava deslegitimando a pena. Mas a minha pergunta não é nem tanto nesse sentido. A minha pergunta é tentar entender o que o senhor pensa sobre faria diferença se o Tobias Barreto tivesse legitimando naquele momento para a sua construção? Faria diferença na importância que ele exerceu para a sua construção? Se a gente descobrisse, por exemplo, que ele está legitimando, que o juízo de valor que ele fazia sobre aquela intuição dele era legitimador e não deslegitimador, isso faria diferença para a construção e para o lugar que ele ocupa nessa construção. E a terceira pergunta que eu faria para o senhor é sobre as suas ideias especificamente, eu tenho notado que, especialmente a partir de Ferraioli,
está tendo uma certa reação à ideia de função da pena, e o que eles estão dizendo é, não, a gente não está dizendo que essas são as funções da pena, são só finalidades da pena, então não importa tanto assim se elas são efetivamente alcançadas ou não, importa só se elas podem ser alcançadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa perspectiva, assim, de entender a pena nessa filosofia abstrata e de colocar essas finalidades só como abstratamente possíveis, por que isso não é um procedimento adequado e legítimo na sua percepção? Bom, não, na verdade, eu sabia mais ou menos, porque em algum momento, especialmente sendo quando trabalhei muito no Instituto Interamericano de Direitos Humanos e tive contato com a Cruz Vermelha e, e li um pouco de direito internacional humanitário. E, bom, estava o famoso debate entre Clausewitz, bom, debate não, Clausewitz tinha morto, mas após a colocação de Clausewitz e Foucault, se a política era a continuação da guerra ou a guerra a continuação da política. E nesse momento li Tobias. Digo, mas esta discussão vem do tempo de Tobias, 1886. O que estamos falando agora? E efetivamente, sim, não percebi que Tobias era pioneiro nisto, especialmente no campo de direito penal. Agora, Tobias escreveu pouco de direito penal. Nas obras completas, tem pouco. Não tem muito. Tem Menores Loucos, tem alguma outra coisa, mas não. Eu acho, não sei, li por ali que talvez ele tinha um projeto de fazer um comentário, fazer trabalhos mais amplos de direito penal, mas falou pouco. Eu não acho que Tobias esteja justificando, legitimando o exercício do poder punitivo. Acho que se ele tivesse desenvolvido a sua teoria, teria chegado a conclusões semelhantes às minhas. Função do direito penal, contenção do poder punitivo. Limitação do exercício do poder punitivo. A pena não é uma coisa, um fato político, e se é um fato político, é um fato político perigoso, e temos necessidade de contê-lo. Se não podemos conter o poder punitivo, estamos acabados. Essa é a. Uma terceira era sobre. A terceira pergunta era sobre. A terceira é em Esqueci. relação a essa reação especialmente baseada no Ferraioli, de que, na Ah, verdade, sim. seriam só finalidades, não funções. Sim, Luigi Ferraioli é um pensador importante, mas Luigi planeja uma coisa para o futuro. É um planejamento político. Agora está sustentando uma Constituição para a Terra. Sim, bom, tudo bem. Eu não nego a importância de tudo isso. Foi o que falei no final. Tem pessoas que ficam apavoradas com a realidade, então vamos deixar a dogmática não tem muita importância, vamos planejar políticas e até mudanças de civilização, civilizatórias. Tudo bem, é importante, mas são planejamentos de mudanças civilizatórias e políticas radicais. Nós não podemos deixar a dogmática porque estamos deixando os juízes sem bússola. Um momentinho. Isso não impede, volto, repito, não impede que eu, como cidadão, possa sair para a rua, sustentar a Constituição da Terra, sustentar a abolição do poder punitivo, a sociedade verde, tudo bem. Mas isso é no campo político, no campo da teoria política e da praxis política. O que não, o que critico é que para fazer isso tínhamos de abandonar a dogmática. Não, não, cuidado. É compatível, perfeitamente compatível.
Só que são roles diferentes. Um é o rol do sociólogo, que faz criminologia. Outro é o rol do penalista e outro o rol do cidadão. Não são incompatíveis. Salvo que sejam contraditórios, não? Bom, um sujeito seja penalista liberal e seja fascista político, não? Uma coisa assim. Mas fora disso, não são incompatíveis. Mas abandonar a dogmática, não, eu sinto que muitos pulam para a coisa política por medo de resolver a coisa dogmática, porque é uma batida forte. Falar em dogmática, na realidade, é forte. O coitado dogmático não tem treinamento para isso. É um jurista. Não, tudo bem. Para entender isso, o que está acontecendo na realidade, não precisa ter conceitos de sociologia, economia, política, ciência política, teoria filosófica, antropologia filosófica. Não sei. É muito, é muito. Mas é quase uma tarefa sobre-humana. Mas temos de fazer essa tarefa. Embora também podemos fazer a tarefa política, podemos ser criminólogos, tudo isso também. São roles diferentes, mas não incompatíveis. O de Luigi é um planejamento político a nível mundial, universal. Bom, gosto, mas reconheço que, bom, é, vamos, vamos partir para a política para fazer isso. Maravilha. Professor Zaffaroni, muito, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua gentileza, pelo seu tempo. Foi muito enriquecedor. Então, receba um caloroso abraço Um abraço para todos vocês. do Brasil, porque, como o senhor viu, estamos em lugares diferentes. O Thiago está em São Paulo, eu estou em São Paulo, o Thiago está no Rio, temos colega na Bahia, enfim, Que todas bom. as partes. Muito obrigado, professor. Obrigado, Suelo. Tchau. Até em breve. Devem meia caipirinha ainda. Claro, com muito gosto. Um abraço. Tchau.